Westworld, nono episódio, quanta emoção, quantas revelações e que demais, pessoal. Vamos para as minhas anotações do nono episódio. Que pena, o nono episódio. Semana que vem já é o 10º e último episódio da primeira temporada que eu tive o prazer de acompanhar juntamente com vocês. Que orgulho de fazer parte dessa série que revolucionou o mundo e fez o mundo jogar. Então vamos rapidamente para as minhas anotações para que a gente possa analisar algumas questões aí que foram resolvidas um monte de questões e foram trazidas um monte de questões, de dúvidas novamente. Então, primeiramente eu queria rapidamente falar sobre o jogo secundário. Sempre lá dentro de Westworld, nas histórias de William e do Mib, Homem de Preto, eles participam de um jogo. Para que eles possam avançar, eles têm que passar por uma situação muito difícil, sempre. Só depois que eles passam por esse obstáculo grande, eles passam de fase. Uma das revelações desse episódio é que Bernard é Arnold, foi definida já uma cópia, um anfitrião criado à imagem real de Arnold. O Dr. Ford, quando criou o Bernard, ele já estava mais velho, então acredito que ele criou a imagem de Arnold de quando ele era mais novo, porque se ele estava velho, Arnold deveria estar velho também. E naquela foto que eu expliquei para vocês sobre as regras dos terços do design, vocês observaram que realmente tinha uma pessoa do lado direito, porque não tem como fugir da regra e tirar uma foto mal enquadrada daquele jeito. Então, uma revelação, e esse momento de revelação foi emocionante. É impressionante quando eles começam a revelar, quando revela e foi fazendo suspense e devagar e contou uma parte. Aí a Dolores foi entrando na igreja e foi indo. Quando ele revelou, mas é muita emoção. Como é que a gente consegue ficar tão emocionado desse jeito, cara, com uma revelação de um seriado, pessoal? Não sei se foi só eu, mas é muita emoção. Então, beleza. Então, o Bernard é o Arnold. Uma coisa interessante que eu observei é que se Bernard é uma cópia de um ser humano que existiu, quem garante que não existam outros anfitriões que são cópias de outros seres humanos? Se você observar, o Hector, personagem do Rodrigo Santoro, tem uma ferida, tem um corte no rosto. O corte na mesma posição que o Logan levou da Dolores nesse episódio. Então, são questões aí para a gente ficar trazer um pouco de dúvida. Dr. Robert Ford, Anthony Hopkins, quem diria que ele seria crucial, de extrema importância para esse seriado? Ele é a chave de tudo. Tudo passa nas mãos deles e das mãos dele, e talvez ele resolva tudo no final. Lembre-se que a maior dúvida agora está nas mãos dele e da Mive. Tem alguma coisa por aí muito grande. E ele está com essa ideia dessa narrativa há muitos episódios. E ele disse: eu tenho uma narrativa para fazer. Então, o que é essa narrativa que ele ainda não fez, que ele está fazendo? Será que a Mive está dentro dessa narrativa sem ela saber? Será que ela vai atrapalhar? Então, a gente fica na dúvida. Então, ele é primordial. Quem diria? É lógico, não é Tony Hopkins, né? Mas ele é fantástico. Então, é um ponto importante que eu queria passar para vocês. Uma mensagem que o Ford passa para nós, que eu achei interessante, é para que ele diz o seguinte para o anfitrião: não confie no ser humano, o ser humano não merece confiança. Então, pessoal, existem muitas críticas e muitas mensagens subliminares, como eu já disse em episódios anteriores, milhões de frases de efeito. Avaliem as frases de efeito. No episódio anterior, o Ford também disse para o Bernard, em um determinado momento, que os seres humanos são como os anfitriões lá do parque Westworld, que eles todos os dias acordam do mesmo jeito e fazem as mesmas coisas como se fossem um robô. São mandados e não têm um livre-arbítrio. Eles são mandados e dominados por outras pessoas e por uma organização, um sistema. Ele disse isso no episódio anterior. Então avalie as mensagens subliminares. Outro ponto que foi revelado é que Arnold criou em todos os anfitriões uma mensagem, né, de lembrança, para que todos eles sigam o labirinto e, pelo que eu entendi, todos terminam naquela igreja. Eles vão se rebelando, vão tendo lembranças, né, revaneios, eles vão tendo lembranças e aí eles acabam chegando até aquela igreja, que é uma codificação que Arnold criou, que eu não entendi muito bem, assim, especificamente, se tem alguma coisa além do que isso.
porque foi o que aconteceu com Dolores e o William, e agora com Dolores sozinha, que ela estava pensando. Então, e pelo que eu vi, vários robôs têm também, vários anfitriões têm esse pensamento e eles acabam naquela igreja. William é o homem de preto. Essa informação, então a gente tem que ver essa questão dos pensamentos, analisar bem isso aí, porque no último episódio vão ter muitas revelações. O William é o homem de preto. Então, novamente, como nas outras vezes, praticamente foi confirmado. Dessa vez, foi escancarado, né? Como sempre. Nessa vez, a primeira coisa que a gente observa é que eles evidenciaram a postura do William novamente. Como eu disse em alguns episódios passados, o William ele joga para um lado e vira para frente, né? O jeito dele andar, igualzinho o Homem de Preto. Então, nesse episódio, eles mostraram essa fisionomia e a ação do corpo do William novamente, assim como o corpo do Homem de Preto. Outros pontos. De que o William é o Homem de Preto, que é 99% de chance. Ainda não foi confirmado, mas é 99% de chance. William é o seguinte, o Homem de Preto, ele está com aquela loira, aquela anfitriã, que parece que é anfitriã, com certeza anfitriã, né? Ele está com aquela anfitriã, e aí ela fala para ele que ele vai agora na cidade sob areias. E quem esteve nessa cidade sob areias foi o William. Então, o William ele esteve nessa cidade sob areia, onde tinha só a ponta da igreja, né? Tinha só a ponta da igreja. Ele esteve nessa cidade sob areia, então quer dizer que. E ele falou: eu já estive lá. Então, isso aí já trouxe um link. Mostrou aquela fotografia que tem a ver porque a esposa dele, que ele tinha acabado de casar, que ele já era casado há um bom tempo. E mostrou também ele chegando na igreja, ele estava correndo atrás dela, chegando na igreja, foi mais um link, fora tudo que aconteceu até hoje. Mostrou aquela faca do William sob o pescoço do Logan, a faca tradicional do Homem de Preto. E para deixar-nos na dúvida, os roteiristas vão lá e fazem de sacanagem, só para colocar um ponto de interrogação. Eles colocam o Logan abrindo a Dolores. Então, o Logan abriu a Dolores e o Homem de Preto falou uma vez eu abri um de vocês e vi várias pecinhas, né? Então ele abriu a Dolores e aí ele viu várias pecinhas. Então, não foi o William, foi o Logan. Então, ele nos mostrou que o Logan abriu. Talvez o William vai abrir algum ponto, mas aí trouxe essa dúvida. Mas é 99,99% que foi confirmado isso aí agora, definitivo. Como foi passado nesse episódio a questão das lembranças que Arnold infiltrou, colocou um código de lembrança nos anfitriões, essa questão das lembranças, ela explicou a teoria das linhas temporais e de que o William é um homem de preto. O que explicou foi as lembranças, o que o Dr. Ford explicou. Eles colocaram essa saída fantástica de mestre, porque são lembranças. Então, a Dolores estava tendo essa lembrança naquela época do William, quando ele acordou ela já estava tendo a lembrança, e aquela lembrança daquela época ela está tendo agora de novo, né? Então é um código dentro dos anfitriões que eles foram feitos para ter lembranças, e assim como o Bernard tem várias lembranças para que ele se apegue a determinados sentimentos para que ele consiga seguir em frente. A Mive e o Hector, Rodrigo Santoro, vão organizar um exército aí das galáxias, e é interessante foi a forma com que a Mive convenceu o Hector a morrer para ir lá para cima, lá para o pessoal. Ela revelou, explicou para ele. Aí ela entrou numa cabaninha e ela toda invocada, botou fogo na cabana inteira, não estava nem aí. Ó, seguinte, Hector, fecha os olhos, vamos botar fogo aqui em todo lugar. Agora o fogo é em toda a concepção da palavra que você imaginar, nós vamos estar com fogo aqui dentro dessa cabana. Então, e aí agora, o que sobrou para nós, o que sobrou foi outro ponto importante também, foi sobre o Homem de Preto encontrar com Charlotte. Percebemos que ele é um dos donos, dos sócios de Westworld, e que ele não importa muito com o Dr. Ford, se o Dr. Ford sair. O que importa para ele é o jogo. Ele gosta do jogo. E talvez seja exatamente aquilo que a gente comentou no vídeo passado, que o Dr. Ford sempre nos lembra que aquilo lá não passa de um jogo, que são apenas robôs. E aí estão tramando para tirar Dr. Ford, e ele vai votar, né, a favor do Dr. Ford. Uma coisa que eu achei interessante, que ele falou que o que interessa para ele é uma narrativa que não foi o Ford que criou.
que foi Arnold. E é nessa narrativa tem o White. Nossa, nessa narrativa tem o White, mas o Dr. Ford mencionou o White. E o Ted, pelo que a gente viu agora, deu uma impressão de que ele é o White, né? De repente, realmente, ele é o vilão da série, mas vamos esperar. Então, as perguntas que sobraram, para que o vídeo não fique longo, são as seguintes. Primeiro, Ted é o White? Falem sobre a Dolores ter matado Arnold. Então ela matou o Arnold e ela mesma falou o que vai acontecer com Stubbs e essa nova narrativa. Será que é uma armadilha para os anfitriões? Então, pessoal, é isso aí. Tudo de bom para vocês. Essa série está maravilhosa. Obrigado por acompanhar o canal. Dê um joinha, comente abaixo, se inscreva no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.